Eu gostaria de compartilhar algo que Deus falou no meu coração. Confesso que toda vez que eu acompanho esse texto, Deus fala de uma forma totalmente diferente. Portanto, é a própria palavra de Deus revelando, se revelando ao homem. Mas algo que me chama atenção nesse texto, a gente vai ser projetado ali, Marcos capítulo 4, a partir do verso 35 até o verso 41. E, mediante as características desse texto, eu, embora tenha muito medo, e se alguém aí gosta de pescar, gosta de ir para alto mar, esquece o pastor Luiz, amém, amado? Finge que o pastor Luiz não existe nesse momento, porque eu não gosto de mar, não é minha praia, nunca foi, nem praia, nem mar, nem nada. Não tenho um pavor de mar. Portanto, quando eu vou para uma praia dessas aqui, nossa, eu fico bem próximo, onde a água não passa ali do joelho, que é importante, tá? Mas não é muito minha praia. Mas a gente vai falar um pouquinho desse momento tão complicado e tão de medo que os discípulos, juntamente com Jesus, os discípulos de Jesus passaram. É algo que me chama a atenção porque o comportamento de Jesus mediante essa situação era um comportamento totalmente diferente dos seus discípulos. Ele não estava nem aí. Enquanto há um desespero de um lado, há uma paz do outro. Enquanto há um momento de luta, de tirar água do barco, a água entra no barco, tira a água do barco, e em outro momento é um momento de descanso, de paz, de tranquilidade. Portanto, a palavra de Deus diz lá em Salmos 23, eu gosto muito desse texto, verso 4, ainda que eu ande pelo vale, quê? Da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Só para a introdução do texto que a gente vai ler. Quando fala, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. A certeza que o salmista tinha desse verso 4 é aquilo que ele já tinha falado no verso 1. E como que profere o verso 1 do capítulo 23 de Salmos? O Senhor é o meu e nada me faltará. Se ele chega e declara, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e no verso 4 ele fala que ele está andando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele estava dizendo, confirmando aquilo que ele falou lá no verso 1 do capítulo 23. Por quê? Ao passar pelo vale da sombra da morte, do outro lado, a vara e o cajado dele que protege. É um pastor que nunca deixa de proteger suas ovelhas, um pastor que nunca deixa de proteger os seus, é um pastor que nunca deixa de proteger os seus filhos. É esse pastor, é esse mesmo pastor que caracteriza esse texto que nós vamos ler nesse momento. Marcos capítulo 4, verso 35 ao verso 41. Vamos lá. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval. E as ondas se lançaram sobre o barco. De forma que estes se enchiam de águas. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? E ele levantou e repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntaram os seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Sim, Jesus perguntando a eles, ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Pai, te damos graça por essa palavra. Obrigado a Deus porque a cada dia, a cada momento, essa palavra tem nos fortalecido, ó Deus.
Somos totalmente dependentes da sua palavra. Estou aqui como dependência, Pai, total dessa palavra, mediante a direção do seu Espírito Santo. O Senhor sabe muito bem. Portanto, Deus, realiza aos corações e mente, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando de casa, por algum motivo não puderam comparecer a esse encontro. Mas que o Senhor fala com o mesmo Espírito, Pai, aqui neste lugar, fala ao seu Espírito também, aqueles que estão em casa, trazendo o fortalecimento, o amadurecimento das suas verdades, ó Pai. Trazendo clareza, Deus, daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor tem como capacidade, ó Pai, de fazer e realizar entre nós. Portanto, ó Deus, obrigado. Fique à vontade, conforme o Senhor já está. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tempestades que tentam tirar a gente um pouco do nosso equilíbrio emocional. Conforme eu falei no início, eu tenho medo. Eu tenho familiares que não sei se é mania ou se é para fazer alguém ficar muito irado, né? Principalmente o pastor Luiz. Mas o tempo tá bom, o tempo tá aberto, fazendo sol. Aí começa a armar um pouquinho, o tempo fechar, as nuvens, né? Se aglomerar sobre a nossa região. Eu preciso sair para comprar alguma coisa. Eu preciso ir em Bangu, eu preciso em Campo Grande, eu preciso. Mas eu pergunto, gente, mas para que não resolver isso na parte da manhã? Por que resolver isso agora? Armando chuva? E geralmente, eu não sei se vocês conhecem pessoas assim, ou alguém da família procede dessa forma, mas é nesse tempo, nesse momento, nesse período de chuva, que não há necessidade de sair. Não há necessidade porque a gente não sabe a proporção que vai cair aquela chuva. Nós temos os nossos sistemas, né, de escoamento tão complicado. Chove um pouco, enche aqui. Diga-se de passagem, nossa Rua da Chita deu uma pancada de chuva que enche. Onde você mora, com certeza tem um lugar que enche. Isso traz um pouco de medo, de espanto, porque ninguém sabe o que vai acontecer no meio da chuva. Diga-se de passagem, fui arriscar uma vez, acabei perdendo meu compressor do ar-condicionado, né? Aprendendo, né? Passando por uns momentos como esse que a gente aprende, é ou não é? Então a gente às vezes a gente passa a aprender, ou aprendemos com os erros, que é necessário. Mas nesse texto eu queria chamar a atenção de vocês, conforme pontos aqui me chamaram muito a atenção, sobre esse deslocamento de Jesus justamente com seus discípulos. Diz o texto que no verso 1, naquele dia ao anoitecer. E por que Jesus ele não atravessou aquele mar durante o dia, na parte da manhã, na parte da tarde? Precisou ser à noite. Qual seria o propósito de Jesus pegar os discípulos, colocar naquele barco e atravessar aquele mar, aquele lago na parte da noite? Jesus ele não faz nada por acaso. Para tudo tem um propósito de Deus. Para todas as coisas existe um propósito debaixo do sol, conforme diz assim Salomão. E Jesus tinha um propósito para aquele momento. Mas embora os discípulos não entendiam o propósito estabelecido já por Cristo, ou seja, eles estavam atravessando aquele rio por um propósito, que do outro lado eles tinham uma jornada. Eles iam dar continuidade à sua jornada evangelística, algo que estava esperando eles do outro lado. E muitas das vezes a gente tem um propósito. Qual é o nosso propósito? Que já foi estabelecido pelo reino de Deus. Vão por todo mundo, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um propósito estabelecido para cada um de nós. E nós como igreja precisamos claramente entender esse propósito. Mas no decorrer da nossa caminhada, do nosso deslocamento para aquele propósito, ocorrem muitas coisas. O tempo muda, as nuvens ficam pesadas, e a gente olha para cima e esquecemos um pouco dos propósitos estabelecidos que Deus já estabeleceu para a gente, por cada um de nós, para cada um de nós. E por algum tempo, algum momento, a gente começa a ficar um pouco com medo ou inseguro mediante aquela situação.
Pode ser um tempo, mas pode ser uma outra coisa. São os desafios da vida. São as guerras, são as lutas. São as crises que acontecem no decorrer do nosso chamado, do nosso propósito. E tudo com o propósito de nos afastar daquilo pelo qual fomos chamados. Fomos chamados para fazer a diferença naquilo que é indiferente. Fomos chamados para ser o sal da terra, amém? Fomos chamados para ser alguém que faz a diferença no meio daquela família, no meio daquela pessoa, no meio daquela igreja, no meio daquela rua. Somos o sal dessa terra. E precisamos cada dia entender isso. E isso o Espírito Santo a cada dia vai nos revelando mediante a revelação da sua palavra em nós. Amém, amados? E aí, vamos lá, o deslocamento de Jesus juntamente com seus discípulos. Medo. Crise, espanto. O que me chama a atenção nesse texto, que aí os discípulos que estavam com Jesus eram tudo experientes. Tudo pessoas que já pescavam em alto mar, pessoas que tinham uma noção de mar, tinham um conhecimento daquele lago, tinham uma experiência muito grande. Mas aí a pergunta que não se cala, mas por que o medo, o espanto? Porque a crise ocorreu ali no meio deles, mediante aquela tempestade que estava vindo sobre eles. Diz o texto que a água, as ondas batiam, caíam dentro daquele barco, a água caía, e eles tentando tirar a água daquele barco, porque se não tirasse a água daquele barco, a tendência era afundar aquele barco. E naquele momento Jesus deitado na popa daquele barco, com um travesseiro, não sei onde ele arrumou esse travesseiro, mas há um propósito também para tudo isso, principalmente para o travesseiro. Imagina Jesus ali na popa daquele barco, olhando ou percebendo a crise daqueles homens, o processo pelo qual aqueles homens estavam passando. E imagina ele falando: até agora não aprenderam nada comigo. E aí naquele ato de desespero eles acordaram o mestre. Mestre, ó, o negócio está feio. Mestre, ó, as coisas estão... Esse barco pode a qualquer momento virar, afundar, e a água está entrando. Mestre, nos ajuda. Mestre, por favor. Mestre, estou sem emprego. Mestre, por favor, há uma situação de enfermidade na minha casa, eu não sei mais o que fazer. Mestre, eu estou sem dinheiro para pagar minhas contas. Mestre, por favor, basta uma palavra, Senhor. E o desespero daqueles discípulos traz para os nossos dias aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivemos. E as lutas e as tempestades não podem jamais tirar o propósito estabelecido daquilo que Deus já colocou para cada um de nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque o seu poder continua operando em nós. Continua por conta do pastor Luiz. Porque o reino de Deus, ele está entre nós. Ele habita em nós. E ele só passa a ser visto ou manifestado mediante os meus comportamentos em relação àquilo que eu vivo, por onde eu passo. As lutas, os desafios vão acontecer constantemente. Quantos de vocês hoje, num dia como hoje, passaram por alguns desafios para estarem aqui juntamente glorificando a Deus? Quantos de vocês, quem sabe, estão aqui hoje, agora, acompanhando esse encontro? Vocês que estão em casa nos acompanhando também, mas está com alguém acamado, alguém impossibilitado? Diga de passagem, está ocorrendo uma virose na nossa região. E onde a gente vai tem pessoas acamadas, onde a gente chega ou depara com alguém, tem alguém em casa acamado, passando por alguma necessidade. O pastor Luiz hoje foi fazer uma visita a um irmão aqui da nossa igreja. E ao chegar nessa unidade, quantas pessoas, crianças, sendo atendidas. E aí entra aquele medo. Mas em tudo isso Deus continua nos guardando. Porque Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Em todas as coisas Ele continua nos guardando. Outro dia eu saí, mais à frente um pouquinho, presenciei um assalto. Falei assim: Jesus, me guarda.
Passei, peguei a esquerda, fui embora, mas orando, pedindo a Deus para que Deus dê o livramento àquela pessoa pelo qual estava passando por esse momento. É a proteção do Senhor sobre nós. É a proteção do Senhor sobre a sua casa. É a proteção do Senhor sobre nossos filhos, nossa família. É aquilo que Ele continua fazendo. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então os momentos, as tempestades, o bater das ondas no barco, não podem nos desanimar, ou não deveria nos desanimar. Precisamos sempre entender que tem um Deus que continua cuidando de nós. Tem um Deus que continua cuidando da minha vida, continua cuidando da minha casa, continua cuidando da Érica, que chegou hoje e não estava passando tão bem, está lá deitadinha. Continua cuidando dela, continua cuidando da sua família, continua cuidando da sua empresa, do seu trabalho, dos seus negócios. Continua cuidando dos seus projetos. Esse é o nosso Deus, porque Ele é um Deus que continua cuidando de nós. Dia após dia, vamos perceber e entender os cuidados de Deus com cada um de nós. E ali Jesus estava naquele barco, mas esperando uma reação de fé sobre aqueles discípulos. Portanto, no verso 40, na parte B do verso, ele diz: ainda não tem fé. Ou seja, o exercício, o treinamento, o acompanhamento, o segmento que Jesus estava dando ali para eles, mesmo assim, naquele momento de luta e desafio, eles não exerceram a sua fé. Mas por quê, pastor Luiz? O medo, algumas vezes, vai paralisar a nossa fé, vai tirar um pouco a certeza de quem nós somos em Cristo Jesus. E com isso nós não podemos permanecer com esse medo. Portanto, a palavra de Deus diz: lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele continua cuidando de nós. Amém? É necessário entregar os problemas para a pessoa certa. Eu estou desesperado, está ali a água entrando, o barco enchendo. Quem vai me socorrer? Quem venha me salvar? Estava ali. Estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Jesus estava ali presente com eles. Jesus estava ali na polpa do barco, dormindo, mas Ele estava ali naquele barco, mediante todo o processo de tempestade, todo o processo de medo, todo o processo de angústia, mas Jesus estava ali. Eu continuo com vocês todos os dias até a consumação do século. Você pode estar passando por uma forte tempestade na sua vida, mas Jesus, Ele sabe onde você vai chegar. O momento estava ali. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara, o Teu cajado me consola. Eu posso passar pelos vales da sombra da morte, mas uma única certeza eu tenho: que Tu estás comigo. Tu estás comigo, Senhor. E quando Ele fala isso, Ele declara: porque o Senhor continua sendo o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar paz, não vai faltar bonanças, não vai faltar boas respostas, não vai faltar dinheiro, não vai faltar saúde, mas também não vai faltar as enfermidades, não vai faltar as lutas, não vai faltar os momentos difíceis, mas Ele continua sendo o quê? Nosso pastor, o meu, seu pastor. Aí o salmista declara: estou certo de que nada e ninguém, eu não vou temer a nada, porque uma certeza eu tenho: que Tu estás comigo. Tua vara e o Teu cajado me consolam. Tua proteção, Teus cuidados sobre mim, dia após dia. O vento contrário não é sinônimo da ausência de Deus.
As coisas não aconteceram hoje, mas Deus tem algo muito bom para você amanhã. Não aconteceu, não veio uma resposta que eu queria hoje, mas Deus está guardando e reservando algo extraordinário para você. Amém, amados? A palavra de Deus diz em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 14: um dia para com o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Mas Deus não retarda suas promessas, ainda que nós tornamos elas por tardia, mas Ele é fiel. Diga após mim: fiel para cumprir suas promessas na minha vida. Ele é fiel. Fidelidade do Senhor é continuamente sobre nós. Ela não fica hoje e amanhã para, ou fica durante o dia, à noite ela sai, ou fica na parte da manhã, à tarde não vem, à noite ela retorna. Continuamente, porque eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Precisamos sempre exercitar nossa fé. Precisamos sempre declarar que somos filhos de Deus, filho amado de Deus, vencendo lutas, vencendo tempestades, vencendo o medo, vencendo a procrastinação, vencendo a rejeição, porque somos filho amado de Deus. A palavra de Deus diz que isso foi declarado mediante o sacrifício que Cristo fez por nós naquela cruz do Calvário. Se hoje temos vida e vida em abundância, foi mediante o sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E eu, juntamente com você, eu declaramos neste lugar, você que está em casa nos acompanhando, eu não sei como está a sua situação, eu não sei o que você viveu essa semana, ou num dia como esse, mas uma coisa eu sei, que Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. As promessas dele não podem ser frustradas. Tudo que ele nos prometeu vai se cumprir. Mas precisamos entender o tempo certo desse Deus. Não é aquilo que eu acho, mas é aquilo que eu entendo. Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que Ele quer em mim. E aquilo que Ele quer em mim, através de mim, passa a ser alcançável, porque outras pessoas vão ser alcançadas, porque uma vez eu entendi o propósito e o projeto dele na minha vida. E permitir assim, ser um canal de bênção para outras pessoas, porque eu entendo que o reino não acaba aqui, o reino é extensivo. O reino, ele vem aqui, faz uma morada, faz uma transformação, passa por aqui, alcança o Cadu. Cadu é alcançado por esse reino. O reino transforma a vida do Cadu de uma forma extraordinária, pelo qual o Cadu, ele entende também que o reino não para nele. Alcança o Pete. O Pete é cheio desse reino também, pelo qual passa por um avivamento extraordinário dia por dia mediante esse reino. E o Pete entende como o reino de Deus, que o reino não acaba nele, e vai alcançar o André, o Rubi, e todos nós seremos alcançados, porque o reino não acaba em mim. Amém, amados? E quando nós passamos a entender isso, nós passamos a entender o propósito de Deus, aquilo que Ele estabeleceu para a gente. Pastor, tem dia que eu estou assim, tão triste, querendo pular do barco. As lutas vêm, as tempestades vêm, eu não consigo, não tenho um equilíbrio emocional. Reaja, meu irmão. Tenha fé. A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a prova e a certeza daquilo que se espera. Paulo declara aos Romanos, capítulo 8, verso 31, gosto muito dessa palavra: que diremos nós em vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 31, no 34, Paulo bate no peito e declara: pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem a profundidade. Mas com a certeza, porque ele cria aquele que era poderoso para fazer infinitamente mais sobre a vida dele. É a certeza que Paulo tinha. Portanto, ele declara no capítulo 21, a partir do verso 12: nada tem minha vida com preciosa alguma, portanto cumpro o ministério que recebi da parte do mesmo. Desse mesmo Deus que faz, que fez, que faz e continua fazendo por nós. Ele é mesmo ontem, hoje e para sempre. Não deixe as lutas ofuscar em vocês a esperança da glória que já está dentro de vocês.
A palavra de Deus está dentro de nós, o reino está dentro de nós. Lucas, capítulo 9, Marcos, capítulo 8. Está dentro de nós o reino de Deus. O reino de Deus precisa ser manifesto. Não é uma tempestade que vai me parar. Não é uma família que vai me parar. Não é uma empresa que vai me parar. Não é uma circunstância que vai me parar. Não são desafios que vão me parar. Mas é a autoridade desse mesmo Deus que a cada dia vai me dar força para, mesmo com medo, continuar em frente. Posso todas as coisas? Podemos todas as coisas porque tem um Deus que continua nos fortalecendo. Continua fortalecendo a sua casa. Continua fortalecendo a sua vida. O seu coração é fortalecido por esse mesmo Deus. Pastor, porque nada não acontece? Porque eu oro, as coisas não acontecem. Porque eu oro. Pastor, eu oro por uma porta de emprego. Pastor, eu oro para que as lutas cessem da minha vida. Para tudo, debaixo do sol, tem um propósito. Para todas as coisas. Mas exerça a sua fé. Exerça aquilo estabelecido lá em Hebreus capítulo 11. Exercite isso, porque essa é a vontade de Deus em nós. O medo não pode fazer você pular do barco. Vou embora, estou desanimado, é muita luta, é muitos problemas, é muitas situações que eu estou vivendo. Isso não é para mim. Conforme o pastor Marcos tem falado aqui em alguns encontros, passados, aí se tornam os desigrejados. Pessoas que saem. Pessoas que não aguentam a luta, não aguentam o esforço. Vão embora. E Deus, Ele olha para a gente e vê a nossa reação em relação àquilo que Ele tem nos dado como fé. 2020 começou em janeiro, dia 11 de janeiro de 2020. Tive algumas perdas. Confesso a você, humanamente falando, minha estrutura emocional ficou muito balançada. E não foi só uma perda, foram 6 perdas nesse ano. Depois tive mais 2 perdas, tudo dentro da família, fora amigos, Todos nós aqui passamos por esse momento em 2020. Mas uma coisa que Deus sempre falou no meu coração, isso me alimentou por todo esse ano. Eu sempre compartilho isso com vocês aqui e fora daqui. Deus continua cuidando de mim. Deus continua cuidando de você. Deus continua cuidando da sua casa. Deus continua cuidando do seu coração, continua cuidando da sua mente. Quem me separará do amor de Deus? Porque Ele continua cuidando de nós. Deus continua cuidando dessa igreja. Deus continua cuidando dos pastores dessa igreja, das famílias dos pastores dessa igreja. Deus continua cuidando do pastor Marcos. Deus continua cuidando da gente. Deus continua cuidando. Deus continua cuidando do nosso bairro. Deus continua cuidando do nosso Brasil. Amém? Você tem orado pelo seu Brasil? Deus continua cuidando dos nossos governantes. Tudo é da vontade do Senhor. Não cai uma folha sequer se não for da permissão de Deus. Vamos exercitar cada vez mais a nossa fé. Entender que através dessa fé, nós alcançamos tantas coisas. E tantas coisas é alcançado mediante o exercício da mesma. Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem cuidado dos nossos projetos. Deus, Ele tem feito tantas coisas. Deus, Ele age no tempo certo, na hora certa. Nos dá resposta onde menos esperamos. Está ali, Deus nos dando uma resposta. Uma porta de emprego. Estou aqui caminhando há 11 anos. Vou chegar a 11 anos caminhando na família da fé. Eu acompanhei e já
li aqui vários testemunhos, portas de emprego. Pastor Marcos, ele vai lembrar de uma irmã que deu um testemunho aqui, assim que eu cheguei nessa casa, que estava vivendo na empresa dela massa falida. E como nós sabemos, massa falida, a pessoa ela não recebe os valores ou aquilo que é de direito, porque há esse processo na empresa. E ela, quando me entregou o testemunho dela, ela, pastor Luiz, até agora eu estou sem entender. A única coisa que eu entendo é que é a mão de Deus nisso aí. A empresa depositou todo o dinheiro e mais alguma coisinha, que isso aí foi um milagre. Lemos isso aqui, deu o testemunho dela aqui na frente. Um ano após, a gente aqui no encontro, veio uma senhora entrando desesperada, chorando. E a filha tinha acabado de ter um gêmeos, e um deles estava muito mal e estava achando que era meningite bacteriana. E ela, desesperada, pediu oração. Calma, minha irmã. Eu levei ela para o cantinho, chamei ela para o cantinho, orei com ela. Minha irmã, tenha fé. Eu creio que Deus vai agir em meio a essa situação. Tenha paz. Orei, pedi a Deus que dê paz ao coração dela, mas ela estava muito desesperada. E ao sair, eu pedi, Espírito Santo, que o Senhor acompanhe ela. Ao chegar em casa, que ao entrar naquele lar, que o Senhor entre junto com ela, dando a resposta que ela tanto precisa. E antes do término do culto, o encontro de quinta-feira, antes do término, ela retorna com outro semblante. Pastor Luiz, meu neto está bem. Meu neto está reagindo bem, Pastor Luiz. E com certeza não é meningite. E com certeza foi feito o teste, não era de fato meningite. Poderia contar para vocês vários e vários testemunhos. Eu, como visitador dessa casa, tudo quanto Deus tem feito, tudo quanto Deus tem realizado nos lares, tudo quanto Deus tem feito em meias famílias, tudo quanto Deus tem dado como estrutura, como fé, como confiança. Porque o medo é isso. O medo vai tentar afastar vocês dessas verdades. Mas a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. E esse mesmo Cristo, ele declara em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse mesmo João, lá na frente, na sua epístola, no 1 João capítulo 1, verso 4: não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E a verdade é Cristo. Aquele que continua te abençoando, aquele que continua trazendo paz ao teu coração, aquele que continua trazendo resposta às suas orações, aquele que continua trazendo as verdades estabelecidas dentro da sua palavra, aquele que continua revelando e manifestando que Ele continua cuidando de nós. Ele não cuidou, Ele continua cuidando de nós. Não deixa as lutas colocar isso na tua mente, que Ele já cuidou de nós mediante aquele sacrifício, e não faz mais nada, porque aquilo que era para ter feito já foi feito mediante aquela cruz do Calvário. Mas a palavra de Deus diz que Ele continua cuidando de nós. Mateus, ele declara que Ele continua cuidando de nós. Marcos, Lucas, João, apóstolo Paulo declara que é um Deus que vela por nós. É um Deus que continua respondendo às nossas orações. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua situação, mas eu creio que Ele continua cuidando de você. Ele continua cuidando, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Portanto, o texto de Paulo declara: não nos desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, com tudo o interior se renova dia após dia. Porque o viável da renovação não é o que vem de fora para dentro, mas é o que vai de dentro para fora. E Paulo, declarando nesse texto, capítulo 4, verso 8, capítulo 4, a partir do verso 16,
que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós o eterno peso acima de qualquer comparação. Não observem vocês aquilo que vocês podem palpar, tocar, mas sim aquilo que vocês não conseguem ver. Veem, porque aquilo que se vê é temporal e aquilo que não se vê são eternos. Essa eternidade onde colocou pra gente lá em Mateus, lá em Salmos capítulo 23, verso 6, que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias até a consumação do século. Ou seja, bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão até as consumações dos séculos, aquilo pelo qual Ele nos prometeu, ali em Apocalipse capítulo 20, capítulo 21. As lutas não podem ser maior do que a minha fé. As lutas não podem paralisar a minha caminhada cristã. As lutas não podem me neutralizar o meu exercício como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. As lutas, elas vêm, são inevitáveis, mas ao mesmo tempo que elas vêm, elas vão, porque o que permanece é o amor, a bondade e as misericórdias de Deus e a proteção desse mesmo Deus por cada um de nós. Qual está sendo o seu problema? Qual está sendo suas lutas? Qual está sendo seus desafios? Convido vocês a se colocar de pé. Tempestade, por mais forte, intensa que seja, não pode por si só impedir o propósito de Deus na sua vida. Sei, muitos aqui já conhecem ou já ouviram uma música bem antiga, nem tanto, né? O vento sopra e me balança para lá e para cá, mas eu não caio não e nem saio do lugar. O vento sopra, mas me balança. Há um amigo que declara que nós somos que nem um bambu, né? Vem aquela tempestade, o bambu vai deitando, vai riando, a tendência é quebrar aquele bambu. Mas ao mesmo tempo que a tempestade passa por aquele bambu, ele volta a se erguer de novo. E ali esperando uma próxima tempestade, mas sempre firmados. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na rota dos escarnecedores, mas antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Portanto, será como árvore plantada junto a ribeiro. Árvore plantada junto a ribeiro. Firmamento. Certeza. O interessante dessa árvore, que você vê onde você passa, olha, você vê uma árvore plantada junto a ribeiros, você vê ela sempre com as folhas bem verdes, os frutos bonitos, os galhos bem firmados, porque é um tratamento sobre aquelas raízes contínuo. Ela não deixa jamais de ser alimentada. Será como árvores plantadas junto a ribeiro. E tudo que ela produz, tudo que vem dela, tudo que advém dela, prosperará. Tudo que existe sobre aquela árvore tem firmamentos, tem sustento, tem confiança, que ela está alimentada por quem? Pela palavra. Fechando essa minha palavra, quando Jesus chegou para Nicodemos e Nicodemos falou: importa o homem nascer de novo. Importa um homem herdar um reino dos céus. É necessário um homem nascer de novo. Jesus, mais à frente, declara para Nicodemos: é necessário um homem nascer da água e do Espírito. A água e Espírito
quando Jesus estava declarando para Nicodemos, estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, tem que nascer da palavra de Deus, do firmamento que há na palavra de Deus. E quando ele fala isso, ele ratifica Salmos capítulo 1, verso de 1 ao verso 6. Será como árvore plantada junto a ribeiro. Ele está dizendo que essa árvore plantada junto a ribeiro, que traz um efeito muito grande, traz firmamento, traz confiança, traz a certeza, traz uma fé. Ele estava declarando para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer da palavra. Quem sabe, para nascendo da palavra, você vai ser uma árvore plantada junto a ribeiro. Sabendo como Nicodemos era, ele diz no verso mais à frente: não te admire ter te dito, é necessário um homem nascer de novo. O vento sopra de um lado para o outro, você não vê, mas sente. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Fortaleça cada vez mais a nossa fé, a nossa caminhada profética. Eu creio e tenho certeza que Deus tem coisas melhores e maiores para cada um de nós. Não deixem ser abalados. Não permitam que as lutas e as tempestades, os momentos difíceis, a altura e a profundidade, tentam tirar vocês do caminho estabelecido através da palavra para o coração de vocês. Mantenham sempre firmados nessa palavra e confiando que Ele continua cuidando de nós. Amém?